Boa noite, seja bem-vindo a culto de quarta-feira. Nós temos culto de oração e estudo bíblico. O Jonathan vai estar passando os pedidos de oração para vocês anotarem. E nós queremos lembrar na oração um pelo outro, orando pela igreja, orando pelas famílias. Nós lembramos sempre os irmãos na oração. E nós queremos também ouvir, se vocês têm alguns pedidos de oração, pode mandar no grupo da igreja ou mandar direto para um de nós, e daí nós podemos anotar os pedidos e passar para os irmãos da igreja. Quero incentivar os irmãos essa semana. Nós estamos comemorando o aniversário da igreja, então esse domingo que nós vamos estar comemorando o aniversário da igreja. Como eu prometi, nós temos algo especial para esse domingo que nós queremos passar para os irmãos. E também não esquece também de estar orando. A Páscoa está chegando e nós vamos também estar comemorando com uma apresentação especial, mesmo que nós não podemos reunir em um só local. Como a Bíblia diz, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Nós devemos sempre estar cientes de congregar. Nós temos, graças a Deus, essa ferramenta que é da mídia, que nós podemos ter esse tempo juntos. E nós ficamos felizes ouvir dos irmãos durante essa semana. Nós ficamos felizes essa semana ouvir notícias de várias pessoas e que está indo tudo bem. Mas Deus abençoe vocês e estamos orando por vocês. E aqui na quarta-feira nós estamos fazendo um estudo. Nós começamos semana passada e nós queremos dar continuidade. Provavelmente essa quarta-feira e também na próxima quarta-feira nós vamos encerrar. Mas eu quero desafiar a igreja nesse sentido. É algo realmente que foi e tem sido uma grande bênção na minha vida espiritual e realmente transformou a minha vida espiritual, que a Bíblia ensina e dá muita ênfase sobre esse assunto, que é jejum e oração. E nós estaremos também falando e dando alguns ensinamentos. Nós temos ouvido muito nesses dias a passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, citado nas redes também pelas pessoas de Deus. Mas ali em 2 Crônicas 7, versículo 12 e 13 e 14, a palavra de Deus fala sobre se eu fechar os seus. O Senhor está falando aqui para Salomão. Ele diz: se eu fechar os seus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a Bíblia realmente fala sobre a questão de pestes, e se enviar pestes sobre a terra. Eu creio de todo o coração que Deus tem um propósito em tudo que tem passado, um propósito desse peste que está arrastando o mundo inteiro, e não é somente no Brasil, mas no mundo inteiro estão passando por essa crise. E sempre quando Deus envia pestes na Bíblia, nós podemos ver que depois da peste que Deus traz um grande livramento. E nós temos vários exemplos disso, em Abacuque a Bíblia fala sobre o profeta que até faz oração, aviva-nos no Senhor nos dias da nossa vida, e a Bíblia fala sobre a peste que vai proceder, vindo do Senhor. E nossa oração que Deus usa esses dias para trazer um verdadeiro avivamento. E uma ferramenta que Deus usa muitas vezes é jejum e oração. E todo avivamento começa com oração.
e nós podemos ver na palavra de Deus como que Jesus até ensinou sobre jejum e oração. Semana passada nós começamos em Mateus capítulo 17, que falou a passagem quando Jesus, Moisés e Elias estavam lá na montanha. Jesus tinha levado os apóstolos, Pedro, Tiago e João com ele, e ali houve a chamada visão, a transformação, onde que Jesus apareceu junto com Moisés e Elias. E daí Deus pronunciou para dar ouvidos ao seu filho. E daí, depois daquele momento na montanha, eles desceram e encontrou um pai muito afligido, muito aflito, um pai que estava muito aflito por causa do seu filho, que estava endemoniado. E a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, e Jesus falou para os discípulos: essa casta não sai a não ser por jejum e oração. Então não é coincidência que acabou de acontecer a visão lá na montanha com Elias e Moisés, porque esses três, Elias, Moisés e Jesus, são as únicas pessoas na Bíblia que jejuaram durante 40 dias. E eram pessoas, eram muito usados por Deus, e tinha uma bênção extraordinária, um ministério extraordinário na vida de cada um deles. E daí logo depois Jesus fala sobre a importância dessa prática de jejum e oração. E semana passada nós começamos falando sobre isso. Nós falamos sobre jejum parcial, que nós encontramos no livro de Daniel, a proposta de jejum bíblico. Então, são três maneiras que nós encontramos jejum parcial, como Daniel se afastou de certos alimentos para se dedicar mais ao Senhor e buscar a resposta. E às vezes nós jejuamos e nós afastamos, às vezes de mídia, às vezes de doce ou certas coisas, um jejum parcial. E assim Daniel, ele não alimentou com comida desejável, com carne e coisas assim, e ele passou 21 dias de jejum dessa forma. Depois nós temos o jejum normal, que Jesus praticou em Mateus capítulo 4, quando foi ao deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, a Bíblia diz. E depois o jejum total, que nós encontramos em Esther, que durante 3 dias não comeu nem bebeu, o que nós chamamos jejum total. E nós temos alguns exemplos na Bíblia. Mas hoje nós gostaríamos de falar sobre o propósito de jejum bíblico. Então veja comigo em Isaías 58, nós vamos fazer a leitura nesse capítulo, Isaías 58, e ali o título daquele capítulo você vai encontrar essa frase: o falso e o verdadeiro jejum. Então a Bíblia fala sobre esse assunto, e veja aqui em Isaías 58, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trompeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, para ferires com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então Deus está até
reprovando o povo, né, pela forma que eles jejuaram. Então eles tinham um motivo errado, né, para praticar o jejum. E interessante, jejum na Bíblia sempre junto com oração, né? Então esse povo, eles queriam algo de Deus, eles queriam que Deus afligisse os seus inimigos. Mas veja o versículo 5: e seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartes o teu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperei a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. E tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar iniquadamente. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares árdidos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão nas antigas ruínas, e levantarás os fundamentos da geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas, e restaurador de veredas para morar. Então Deus está falando sobre o jejum verdadeiro, né? Então como deve ser o jejum, como que ele deve praticar essa bênção, né, de jejum e oração. Então, veja, então a gente viu a proposta de jejum bíblico, mas agora veja o propósito de jejum bíblico. Então, Deus tem um propósito. Então, nós podemos ver vários exemplos, né, que em momentos de confissão e arrependimento de pecados, nós podemos ver em 1 Samuel capítulo 7, né, quando enfrentaram o inimigo dos filisteus. A Bíblia fala que eles não tinham nem força para lutar. Mas lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, Samuel disse: conregai a todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia. E disse ao Senhor: pecamos contra o Senhor. Então foi um dia que eles precisavam de uma resposta, uma vitória contra os filisteus. Nós podemos ver, né, como mais adiante, né, que a arca de aliança foi tomada pelos filisteus. Então, eles estavam na luta contra o inimigo, e eles precisavam de uma resposta de Deus. Então Samuel era um líder espiritual, e ele conseguia conduzir o povo a buscar o Senhor, sabendo que a vitória vem do Senhor. E Deus ouviu a oração deles quando eles buscaram ao Senhor com jejum. Mas interessante, né? Antes daquela batalha, a Bíblia diz que houve um momento de arrependimento. Eles disseram: Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Então, às vezes, nós somos derrotados, né? Porque nós temos
pecados não confessos. Então, quando nós separamos um tempo para orar e jejuar, é o momento que nós sejamos mais sensíveis, né, para o Espírito Santo, para revelar para nós, né, o que precisa consertar em nossas vidas. Então, o propósito de oração às vezes é arrependimento. Mas também nós podemos ver em 2 Samuel capítulo 12, que às vezes são momentos de aflição, né, e oração pelos doentes, né? A Bíblia fala no exemplo de Davi, 2 Samuel capítulo 12, como Davi, se lembra a história, como Davi tinha um filho com Batseba, e a Bíblia diz que aquele filho nasceu doente, né? Nasceu com problemas, e Davi, durante aquela época, ele ficou tão triste, né, sabendo que o seu filho podia chegar a falecer. E a Bíblia diz que em 2 Samuel capítulo 12, que buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então ele buscou ao Senhor em oração, e nós sabemos que Deus respondeu a oração, mas não respondeu da forma que ele queria, né? Nós sabemos que o filho dele faleceu, e depois, né, que ter falecido o filho dele, ele começou a comer, né? Ele quebrou o jejum, né? E as pessoas perguntaram: Davi, por que está comendo agora? Seu filho morreu, você deve estar de luto, né? Você deve estar triste, né? E ele falou: agora não posso fazer nada, né? Eu já entreguei na mão de Deus. E ele falou que meu filho não voltará para mim, mas eu vou encontrá-lo, né, um dia no céu. Então, uma passagem muito preciosa, né, que nos ensina que uma criança inocente, né, que não tem conhecimento do pecado, né, ela foi ao céu, e Davi sabia que ia encontrá-lo um dia. Então Davi orava pela cura do filho. E interessante, mais para frente nós podemos ver em Salmo 35 como que Davi registrou nos Salmos que ele tinha esse costume de orar, né, pelos doentes, né? A Bíblia fala em Salmo 35, versículo 13: mas quanto a mim, quando estava enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu céu. Então nós encontramos que Davi, ele tinha essa prática, né, de orar, e ele orava com jejum muitas vezes pelos enfermos. Ele buscava ao Senhor, né? Talvez, né, tenha uma situação, né, na sua vida. Então deixa Deus falar do seu coração. Talvez Deus queira que você separe um dia, né, de orar e jejuar. Com certeza, né, vai ser momentos preciosos, porque você vai experimentar mais a presença de Deus na sua vida. Nós podemos ver também como o povo de Deus muitas vezes buscava ao Senhor, buscava direção. Talvez você esteja na sua vida: eu preciso de uma direção para a minha vida, o que Deus quer para a minha vida. Então a Bíblia fala em Esdras capítulo 8, Esdras era um grande líder, né? Ele era um sacerdote, mas ele era um escriba, né? Deus usou ele para tirar o povo da Babilônia e levar de volta para Jerusalém. Então ele foi uma pessoa usada por Deus nesse sentido. Mas interessante, antes de tomar uma decisão, ele buscava ao Senhor, ele buscava a direção de Deus, e ele sabia que ele tinha uma grande responsabilidade em conduzir o povo de volta para Jerusalém. Mas veja lá em Esdras capítulo 8, antes de tomar uma decisão, né, ele diz em capítulo 8, versículo 21: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós e para nossos filhos e para todos os bens. Então ele estava orando
por seus filhos. Então, pais, você já pensou em praticar jejum e oração por seus filhos? Então ele estava orando pela direção de Deus, porque ele sabia que estava em jogo, né? Toda a sua família, os filhos, o futuro deles, estava levando eles lá para uma outra terra, estava levando eles lá para Jerusalém, saindo. Eles foram nascidos e criados na Babilônia, só conhecia, né, aquela cidade, aquela vida, e estava levando lá no outro lado do mundo para uma vida bem diferente, uma outra cultura, e havia outras ameaças ali indo para Jerusalém. Portanto, ele queria a direção de Deus, ele queria a orientação de Deus. Então, pais, é muito grande a nossa responsabilidade, né? Quando pegar a família e levar para algum lugar, então nós temos que saber que Deus está nos dirigindo. Ele disse naquele versículo 22, porque eu tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos que o deixam. Que exemplo, né, que ele estava dizendo. Eu falei, né, para o povo, né, que Deus vai cuidar de nós, e agora eu vou ter que demonstrar, né, como que Deus vai cuidar de nós, como que Deus vai nos sustentar. É uma coisa pregar, né, que Deus vai cuidar de nós, mas é outra coisa viver e saber que Deus precisa realmente operar, senão não vai ter a solução. Então, ele buscava ao Senhor com jejum e oração. Versículo 23 diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Graças a Deus que ele podia dizer que Deus moveu-se pelas nossas orações. Então Deus realmente respondeu quando eles buscavam ao Senhor com jejum e oração. Veja mais um outro lugar. Então, no último aqui, eu vou mostrar para os irmãos. Veja Mateus 17, voltando lá. Mateus capítulo 17, falando dos nossos filhos. Lá no Mateus capítulo 17, nós encontramos esse pai, mais uma vez, que chegou para os discípulos de Jesus buscando a resposta, né? Por isso a Bíblia diz que nós devemos estar sempre preparados, né, para responder com mansidão e temor aos que nos pedem a razão da esperança que há em nós. Então, os discípulos não conseguiram ajudar esse pai, né? Eles não tinham a resposta que ele precisava. E lá no Mateus capítulo 17, a Bíblia diz que ele aproximou com seu filho, que era lunático, né? O que o lunático, né? Ele estava fora de si, né? Ele estava louco, né? Ele sofria muito por causa disso. Ele auto-afligia, ele estava danificando, né? Destruindo sua própria vida. E daí eles buscaram aos discípulos e não conseguiram ajudá-lo. Versículo 16: trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E daí Jesus diz: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-mo aqui. E depois Jesus, né, curou, ele deu a resposta. Mas ele repreendeu os discípulos, né, por sua falta de fé. E depois ele diz a resposta, no versículo 20: por causa da vossa incredulidade, que eles não conseguiram ajudar aquele menino. E ele diz depois: se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se expulsa senão por oração e jejum.
um filho afligido, sofrendo, precisava de alguém disposta para orar e até jejuar por ele, para que Deus transformasse a vida dele. Que Deus fale aos nossos corações e nos desafia. Quero desafiar principalmente a nossa igreja, né, a separar pelo menos um dia na semana. Talvez você pode jejuar, né, de 6 até 6 da manhã até 6 da noite, mas separa um tempo. Mas quando você faz jejum, faz a questão daquele horário que você vai estar comendo, que você está se alimentando na palavra, que você está na oração. Há muitos pedidos, há pessoas afligidas, né? E a situação agora, né, desse isolamento, quarentena, está apenas começando, né? Daqui um mês, então vamos ver como que está a situação. Então, portanto, é muito importante que nós, o povo de Deus, esteja firme com o Senhor. Então vamos buscar ao Senhor na oração e jejum, e deixe que Deus faça maravilhas. Como a Bíblia diz, Josué falou: santificai-vos hoje, porque amanhã fará maravilhas no meio de vós. Então vamos hoje buscar ao Senhor. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter participado conosco e até domingo.